Caso Damião Chimenez Lopes versus Brasil, uma análise das violações de direitos humanos e seu impacto na saúde mental. Introdução ao caso. O caso tratou da morte de Damião Chimenez Lopes, pessoa com deficiência mental, que sofreu maus tratos em condições degradantes enquanto estava internado na casa de repouso Guararapes, no Ceará, em 1999. Sua morte ocorreu após 3 dias de internação, o que resultou em uma acusação contra o Brasil por violação dos direitos à vida, à integridade pessoal, garantias judiciais e proteção judicial, conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos. Data da sentença. A sentença foi proferida em 4 de julho de 2006. Tribunal. O caso foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem a função de garantir o cumprimento da Convenção Americana sobre Direitos Humanos entre os países membros. Juízes presentes. Sérgio Garcia Ramírez, foi o presidente, Alírio Abreu Burelli, vice-presidente, Antônio Trindade, Manuel Robles, Cecília Quiroga e Diogo Garcia Sayã também estavam presentes. Parte envolvida. O caso foi movido contra a República Federativa do Brasil, destacando a necessidade de responsabilidades estatais em relação às violações de direitos humanos ocorridas na internação de Damião. Origem do caso. O caso teve origem em uma petição feita por Irene Chimenez Lopes, irmã da vítima, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 1999, buscando justiça para as violações sofridas por Damião. Violação dos direitos humanos. O caso Damião Chimenez Lopes revela grandes violações de direitos humanos pelo Estado brasileiro, destacando a importância de proteger os indivíduos em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles com deficiência mental. Direitos violados. O Brasil foi acusado de violar os direitos à vida, artigo 4, integridade pessoal, artigo 5, garantias judiciais, artigo 8, e proteção judicial, artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Essas violações ocorreram em decorrência da morte de Damião, evidenciando a responsabilidade estatal em garantir a proteção de cidadãos. Responsabilidade do Estado. Durante o julgamento, o Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade pela violação dos artigos 4 e 5 da Convenção Americana, a falta de investigação adequada e a demora nas ações judicializadas contribuíram para a impunidade, evidenciando a necessidade de reformular as estruturas de proteção dos direitos humanos no Brasil. Histórico do procedimento. O histórico do procedimento do caso Damião revela as etapas cruciais nas interações entre a vítima e as autoridades interamericanas. Desde a primeira denúncia até o encaminhamento à corte, a falta de ações do Estado brasileiro em resposta às violações de direitos humanos se torna evidente. Processo na Comissão Interamericana. O caso foi inicialmente apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 1999, quando a irmã da vítima, Irene Chimenez Lopes, fez uma petição denunciando as violações. A comissão, após avaliar a documentação e ouvir as partes, começou a investigar as alegações contra o Brasil. Notificações ao Brasil. Diversas notificações foram enviadas ao Brasil ao longo do processo, informando sobre as violações e solicitando respostas e ações corretivas. O Estado brasileiro foi alertado sobre a necessidade de adotar medidas que pudessem resolver as questões levantadas pela comissão, mas falhou em tomá-las providências apropriadas. Envio à Corte Americana. Diante da inação do Brasil em atender a recomendações, a comissão decidiu submeter o caso à Corte Interamericana em 2004. Esse envio foi uma etapa decisiva, marcando um ponto de não retorno no processo, encaminhando formalmente as alegações de violação de direitos humanos para um julgamento internacional. Investigação e responsabilidade do Estado. O caso Damião Chimenez Lopes revelou questões críticas sobre a responsabilidade do Estado em investigar violações de direitos humanos. O reconhecimento formal da responsabilidade durante o julgamento sublinha as falhas na proteção de indivíduos vulneráveis no sistema de saúde mental. Contribuição para a impunidade. A falta de uma investigação eficaz
resultou na impunidade dos responsáveis pela morte de Damião. Essa situação ilustra um padrão preocupante no sistema de justiça, onde violações permanecem sem consequências, perpetuando a vulnerabilidade de indivíduos com deficiência mental. Impactos e sentença da Corte Interamericana. O caso Damião teve um impacto profundo no sistema de saúde mental do Brasil, levando a reformas significativas e mudanças legislativas. A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu precedentes importantes para a proteção de direitos das pessoas com deficiência mental. Reforma psiquiátrica. O caso impulsionou a reforma no sistema de saúde mental no Brasil. A Casa de Repouso Guararapes foi fechada e novos centros de atendimento, como o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, foram criados visando a reabilitação e a integração social de pacientes. Legislação e novas políticas. A Lei nº 10.216 de 2001, que garante direitos aos pacientes com transtornos mentais, foi reforçada após o caso. Essa legislação promoveu uma transição para um modelo de cuidado mais humanizado e descentralizado, melhorando a dignidade dos pacientes. Decisão da Corte e reparação. A Corte decidiu que o Brasil deveria indenizar a família de Damião em 250 mil. Além disso, o Brasil foi responsabilizado a tomar medidas para reparar as violações cometidas, além de adotar medidas de não repetição, melhorar as condições de hospitais psiquiátricos e garantir a formação adequada dos profissionais de saúde. O legado do caso Ximenes Lopes. O caso se tornou um marco de luta pelos direitos das pessoas com deficiência mental na América Latina, evidenciou a necessidade de políticas públicas que respeitem a dignidade humana e promovam um cuidado adequado e seguro para essa população vulnerável.